Fala galera, trazendo aqui a correção da segunda parte do UFGD. Vamos dar uma olhada. Então vamos lá galera, mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Então a gente está vendo aqui, pessoal, a gente vai ver a segunda parte dessa correção. Na primeira eu trouxe informações sobre esse vestibular, então sem enrolação, vamos dar início aqui, né? A questão de número 55 trouxe o seguinte para a gente, olha lá. José recebeu uma herança de 50 mil. Seu consultor financeiro sugeriu que investisse em 3 fundos diferentes. Um fundo de mercado monetário. Então aqui eu vou já trabalhar a ideia de sistema. Então o monetário, ele vai ter um fundo de ações preferenciais, que eu vou chamar de P. E o terceiro, que é um fundo de ações de alta tecnologia. Vou chamar esse cara de T. Então, investindo nesses 3, ele iria investir a sua herança de 50 mil. Beleza. Continuando ali. O avaliador estima que o fundo do mercado monetário renderá 5% no ano seguinte. O fundo de ações preferenciais dará 9% e o de alta tecnologia renderá 16%. José quer ter um retorno de 8% sobre o valor total investido no fim do primeiro ano. Então tá, daqui a um pouco a gente trabalha essas informações. Eu quero pegar essa parte final. Para evitar risco excessivo, ele decidiu investir 3 vezes mais no fundo de mercado monetário do que no fundo de alta tecnologia. Então o que está falando para a gente? Que o mercado monetário ele vai ser 3 vezes mais do que o de tecnologia. Então ele está falando para a gente, vamos voltar aqui nossa posição, ele está nos dizendo que o M ele vai substituir por, eu posso substituir na verdade, né, por 3T. Então o monetário eu posso substituir ele por 3T. Então aqui a nossa primeira equação, que estava dessa forma, eu posso fazer a soma de 3T mais T, eu fico então que 4T mais P é igual a 50 mil. E isso é interessante porque, ao invés de trabalhar com uma equação com 3 variáveis, eu vou trabalhar só com 2. Inclusive, eu vou pegar essa equação e vou trazer aqui para um outro quadro. 4t mais p é igual a 50 mil. Agora sim, vamos trabalhar aquelas outras informações que ele nos passou. Vamos tirar isso daqui para não poluir nossa interpretação. Vamos pegar a partir desse ponto. O avaliador estima que o fundo no mercado monetário renderá 5%. Então, se o monetário vai render 5%, ele vai passar agora, se ele pensando ali, né, que ele tinha 100%, ele vai render 5%, ele vai para 1,05 M. O monetário vai passar a ser isso. O de preferências aumenta 9%, então ele vai para 1,09 P, né, o de preferências. E o tecnológico 16%, 1,16 T. E isso, ele falou que vai ser igual, com isso ele espera um retorno de 8%. Então, 8% daqueles 50 mil, né, basta fazer 8% vezes 50 mil. Fazendo esse cálculo, a gente vai ver que o valor dele foi para 54 mil. A mesma ideia, vamos até deixar anotado ali, lembra que M é igual a 3T. Então, ao fazer essa troca, né, para fazer essa troca, eu vou multiplicar vezes 3 o meu M aqui. Então, ele vai ficar da seguinte forma. 1,05 vezes 3, eu vou ficar com 3,15T. Mais 1,09, mais 1,16, igual a 54 mil. Beleza. 3,05, né? 3,15, aliás. Mais 1,16, já vou colocar aqui do outro lado, a nossa equação fica 4,31T
mais o valor de P, que não muda, né? Olha lá, ele era 1,09P, que é igual a 54.000. Então aqui agora a gente tem um sisteminha, poderia fazer ele por substituição, mas eu vou fazer ele pelo método da adição. Para fazer pelo método da adição, eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicá-la por menos 1,09, que aí eu vou eliminar o nosso P, né? 4 vezes menos 1,09, eu tenho ali que ele vai ficar menos 4,36, menos 1,09P. 50 vezes 1,09, eu vou para menos 54.500. Equação de baixo não vai mudar, né? 4,31T, só copiando aqui. Mais 1,09P, que é igual a 54.000. Ao somar as minhas duas equações agora, a gente vai ver que menos 1,09P com mais 1,09P vai embora. Então a gente sobra com menos 4,36 com mais 4,31, a gente vai sobrar com menos 0,05T. E menos 54.500 mais 54, menos 500. Então tá. Aqui eu vou ter que o meu T vai ser, né, multiplicando por menos 1, eu vou ter que ele vai ser 500 dividido por 0,05. Daqui a gente conclui que o valor de T ele é igual a 10.000. Então, esse tipo do rendimento, eu já tenho o valor dele. E aí a gente pode achar os próximos. Lembra que a gente anotou que M é igual a 3T. Então, é o triplo, né? O meu M vai ser o triplo. Então, o triplo de 10.000, 30.000, é o M, que é o rendimento monetário. E por fim, a gente vai ter aqui, ou eu posso substituir alguma das equações, ou recordar que lá no começo, as três formas de rendimento, o monetário, o preferencial e o tecnológico, o total é 50.000. Então, se nós já temos aqui 10.000 e 30.000, o preferencial que ficou sobrando, para dar os 50, a gente também tem 10.000. Então, agora eu tenho o valor de todos os investimentos. O tecnológico e o preferencial são iguais, que é 10.000, e o monetário, 30.000. Agora fica fácil da gente julgar os itens. Vamos dar uma olhada lá. O que ele falou no item A? O mercado monetário é 10.000 a menos do que o preferencial? O monetário, 10.000 a menos que o preferencial? Não, é 20.000, né? A diferença entre eles. O próximo. O monetário é 10.000 a mais? Não. C. Nas ações preferenciais é 15.000 a menos, não tem nenhum que a diferença é 15.000, também está fora. Item D. No mercado monetário é 20.000 a mais. Então, o monetário, 20.000 a mais do que qualquer um dos dois, já está correto, né? Mas ele falou que é 20.000 a mais do que o preferencial. Então, aqui a gente já tem nosso gabarito. Já temos o vencedor, item D. Só para jogar fora ali o outro item, no fundo de ações de alta tecnologia é 10.000 a menos do que o preferencial. Não. Então, nosso gabarito aqui, item D. D de dei conta, D de detonei, mais uma questãozinha. Beleza? Vamos para a nossa próxima aqui. Deixa eu só me organizar para a gente fazer ela. A questão de número 56, galera, falava o seguinte. Vamos dar um zoom nela aqui. E ele falava assim: no ano de 2011, a população de um determinado município atingiu o número de 23.700 habitantes. Então, em 2011, vamos anotar isso. Em 2011, a população era de 23.700. De 2011 a 2021, a dinâmica do crescimento populacional em 2021 atingiu a quantidade de 26.400. Então, ele foi para, em 2021, a população foi para 26.400. Fixando a mesma taxa de crescimento desses 10 anos, então qual foi o crescimento? 26.400 menos 23.700, a gente tem aqui um crescimento, um pouquinho de outra cor, a gente tem um crescimento de
um aumento de 2.700 habitantes em 10 anos, né? Nesses 10 anos teve esse aumento. E aí ele falou, fixando a mesma taxa de crescimento desses 10 anos, estima-se que o último ano em que a população desse município seja inferior a 30 mil habitantes é. Então ele falou que esse crescimento é contínuo, ou seja, mais 10 anos, 2031. A população vai aumentar mais 2.700 habitantes. Então a população vai para 29.100. Só que aí aqui mora um perigo da gente marcar uma questão que teoricamente é fácil, a gente marcar errado. Se eu pensar assim, mais 10 anos, 2041, 29.100 mais 2.700 claramente passa de 30 mil. Aí a pessoa pode pensar, então, antes de passar dos 30 mil, meu gabarito seria 2031, letra C, vou para a próxima, tranquilo. Só que não. Pelo seguinte, ele quer o último ano que a população seja inferior. Mas ele não falou que a população vai seguir essa crescência de 10 em 10 anos, eu só tenho que olhar de 10 em 10 anos. Aí foi, digamos, o pega, como o pessoal sempre fala, dessa questão. Por quê? Se em 10 anos, pessoal, ele aumentou 2.700, 10 anos, ele aumenta 2.700 habitantes. Em um ano, é só dividir por 10, né? Então, 270 habitantes por ano. E eu posso aumentar aqui os próximos anos. Eu posso pensar aqui que em 2032, então, minha população aumentou mais 270, que ela foi para 29.370. Em 2033, aumentou mais 270, que ela foi para 29.640. Vou colocar aqui na parte inferior. E em 2034, a minha população de novo aumentou, né? Ela vai aumentar de novo, mais 270 pessoas. Ela vai para 29.910 habitantes. Então, claramente, no próximo ano, aumentando mais 270, ele vai passar dos 30 mil. Então, o último ano que a população foi inferior a 30 mil habitantes foi o ano de 2034. E 2034, nosso gabarito é o item D. D de Dei Conta, D de Dourados, D de Direito, para a galera passar aí nesse vestibular. Beleza? Então, uma questãozinha aí que a gente trabalhava ali, uma interpretação para não ser pego de surpresa, ok? Uma questão ali que a gente poderia ter sido pego de surpresa, mas com um pouco mais de cuidado a gente não erraria, beleza? Vamos de próximo, pessoal. Olha lá, questão 57 fala o seguinte. O silo tubular horizontal, conhecido como silo bag, de bolsa, tem aparecido com cada vez mais frequência na paisagem dos campos do Brasil, inclusive no Mato Grosso do Sul. Trata-se de uma ferramenta de logística que permite guardar grãos e outros produtos agroindustriais, sendo uma das alternativas para resolver problemas de estocagem. E aí aqui a gente tem uma imagem dele. Vamos continuar nossa questão. Um agricultor deseja calcular a quantidade de massa que pode ser armazenada em um silo bolsa. E ele falou o formato desse silo. Ele vai falar mais abaixo. Ele falou que esse silo bolsa, considere o silo bolsa um cilindro reto. Então a parte ali da figura, só para a gente perder tempo, ele é um cilindro reto. Vamos fazer ali a ideia de um cilindro. E aí o que ele trouxe para a gente? Ele tem 1,8 metro de diâmetro, então já vou lá e coloco o raio, é a metade disso. Então o raio é 0,9 metros. E 60 metros de comprimento, que aqui fica sendo a altura do nosso cilindro, né? A altura dele de 60 metros. Beleza. Com um grão de densidade de massa de 200 kg por metro cúbico. Então a densidade é 200 kg por metro cúbico.
Considere o silo bolsa, né, um cilindro reto, despreze sua espessura e tenha referência o π valendo 3,14, então a gente vai substituir esse valor. Qual é a capacidade máxima aproximada desse tipo de grão que pode ser estocada no silo bolsa? Então, ele está falando da densidade. Densidade é um cálculo muito utilizado aí, né? A gente tem que recordar que densidade é a massa sobre o volume. Eu quero a massa. A massa a gente quer encontrar. Eu tenho a densidade e quero saber o volume. Então, primeiro vamos calcular o volume desse silo. Então, o volume dele a gente sabe que é área da base vezes a altura. A nossa base é um círculo, então a área dele é π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. Então, 0,9 ao quadrado, 0,81. Isso vezes a altura. A altura é 60. Daqui a gente tem o nosso volume. Multiplicando essa galera toda, a gente tem 152,604. E é claro que esse volume ele está em metros cúbicos. Beleza. Aí, ok. Então, agora eu vou usar a nossa fórmula da densidade, aqui do lado. A densidade eu tenho que é 200. A massa eu quero saber. O volume é esse valor que a gente encontrou, 152,604. Então, minha massa vai ser, ao multiplicar 200 pelo 152,604, eu vou ter 30.520,8 quilos. Só que, olhando para os nossos gabaritos aqui acima, a gente vê que está em tonelada. Tonelada a gente sabe que é 1.000 quilos, então eu vou ter que pegar isso daqui e dividir por 1.000 para passar para a tonelada. Dividir por 1.000 é deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, deslocando a vírgula 3 casas para a esquerda, a gente vai ter uma massa de aproximadamente, né, 30,5 e as outras casas, vamos até colocar aqui, 5.208 toneladas. Como a gente vai achar ali um valor aproximado, então a nossa massa, próxima a isso, 30,5208, a gente tem ali aproximadamente o item C, 30,5 toneladas. Então, nosso gabarito, item C. Bastava lembrar o que aqui para essa questão? Recordar que, primeiro de tudo, né, densidade, massa sobre o volume, é uma proporção velha, conhecida nossa aí. E lembrar o volume de um cilindro reto. Sempre, né, área da base vezes a altura. A nossa base aí é uma circunferência, então πr ao quadrado vezes a altura. Beleza? Então aqui, galera, para o nosso vídeo não ficar tão longo, eu vou parar a nossa correção e acompanhei no próximo vídeo a parte final da correção desse vestibular. Aguardo vocês lá.